sábado maravilhoso, mais um programa Estrelas do Samba com Latoy Edson, eu mesmo, essa pessoa que vos fala aqui na Rádio Tropical Web Brasil. A voz está uma coisa horrorosa, porque, gente, esse ciclone de hoje tombou todo mundo. Imagine uma criatura que tem rinite, esse tempo doido, mais dois, né? Mas o programa está no ar, você vai poder participar. Aliás, curtir o programa em www.radiotropicalwebbrasil.com.br ou participar fazendo uma pergunta para ele. Isso. Aguinaldo Correia, pelo 21 97 159 1211. Repetindo, 21 97 159 1211. Você conectado no mundo e o mundo ligado em você. Faz o seguinte, por falar aí, Aguinaldo Correia, que é o nosso entrevistado, primeiro carnavalesco a vir ao programa. A partir de então, o programa Estrelas do Samba não vai só entrevistar só musa, muso, rei, rainha, de bateria e destaque, não. Vamos também trazer eles que aprontam tudo para que você desfile como estrela, tá certo? Por falar em Aguinaldo, vamos com o samba da Lins Imperial e a gente vai bater esse papo maravilhoso, esmiuçando um pouquinho da vida do carnavalesco. Vamos então? Alô, ouvinte da Rádio Tropical Web Brasil. O meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores, empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos e nós tratamos de todo o processo para a obtenção do visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal. Ou, se não quiserem viver, que se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis, o nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos, pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então, nós tratamos de todo o processo. Contem conosco, inclusive, para obter a nacionalidade portuguesa, tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VN Advocacia PT. Obrigada. Que maravilha, Sambão Carnaval 2026 da Lins Imperial. Por falar em Lins Imperial, estou com ele mesmo, Aguinaldo Correia, o grande profissional. Boa tarde, meu querido. Boa tarde, Latoy. É um prazer, é uma honra estar presente de uma pessoa tão ilustre como você no programa Estrelas do Samba. A grande estrela é você, não é? Imagina, a estrela são vocês. E hoje estamos começando com uma nova modalidade, que é saber como começou a vida de um carnavalesco, né? Até porque, gente, meninas, calcula aí, ó. Vocês só são estrela porque eles desenvolveram todo um processo para que você pudesse brilhar. E aí, estamos estreando com Aguinaldo. Aguinaldo, me conta o seguinte, como é que surgiu o carnaval na sua vida? Você, desde criança, sempre gostou de carnaval, sempre brigou com carnaval? Você já veio de alguma escolinha, né, porque você deve ter pego, né, pegou alguma escolinha já, época de escolinha de carnaval. Como é que se desenvolveu o carnaval da sua vida? É uma história bem curiosa, Latoy, porque assim, eu não sou do meio do carnaval, nunca frequentei. Oi? Como assim? eu não nasci no meio do carnaval, corrigindo a palavra. Né? Tá. Eu sou de uma família de umbandistas, né? Mas quando eu era criança, eu assistia, como toda criança gosta de ver desenho animado, coisas bonitas, assim, eu assistia os desfiles de carnaval, eu me encantei pela escola de samba Beija-Flor de Nilópolis. Nossa! Né? Foi quando eu vi, assim, aquilo fantástico e eu imaginava, eu via, assim, uma encenação, um teatro, uma coisa tão bonita, eu falei, nossa, que coisa bonita isso, né? Mas isso foi uma centelha só, né?
Os anos foram se passando, né? E eu fui desenvolvendo, mas também não me desenvolvi na religião da minha mãe e eu me tornei evangélico. Oi? Gente! É, verdade. Evangélico de muitos anos, praticando em várias vertentes do universo evangélico. Até que quando chegou no ginásio, quando eu estava estudando, na época do ginásio, tá? Eu conheci um professor de educação artística chamado Álvaro Ferreira, meu grande mentor. Né? Álvaro Ferreira era o meu professor de educação artística, onde a gente aprendia a desenhar cubos, cores, vertentes, coisas assim, mas ele gostava de partir da realidade. Né? Então ele me convidou a participar de uma escola de samba de Niterói chamada Acadêmicos do Sossego. Nossa! E hoje essa escola de samba se chama Acadêmicos de Niterói e está no grupo especial. Gente, como é que é isso? Olha como é que a vida dá voltas, hein? Você sabe que isso foi em 1986, na época ainda da ditadura. O Brasil não tinha conhecido a democracia, a redemocracia, não tinha um presidente eleito. Nós vivíamos uma época de repressão, nós vivíamos sem poder mostrar nossos posicionamentos políticos nem culturais. Você sabe bem disso, porque nós somos praticamente contemporâneos. Vamos dizer assim que é mais chique. E aí eu fui levado a essa escola de samba para praticar educação artística. Eu aprendi lá a fazer adereços, a fazer... montar uma gola de carnaval, uma cabeça de carnaval. Só que eu sou muito dedicado, eu gosto de estudar e de aprender muitas coisas. Então eu acabei me tornando mestre de carnaval naquelas coisas que eu aprendi naquela escola de samba ali. Dentro da própria escola de samba? Dentro da própria escola de samba. E naquela época era muito normal assim você ter uma sequência de carnavalescos. Nós tínhamos na Academia do Sossego nessa época um carnavalesco que ele não era do Rio, ele era da Bahia. Então ele começou o carnaval, mas não terminou. Nessa época? Nesta época. Aí veio Alexandre Lousada, deu continuidade e não terminou. Aí o meu professor assumiu o carnaval, me convidou para estar lá dentro do barracão e dos ateliês, e ele também teve uma dengue hemorrágica que ficou muito doente, e acabou sobrando para mim de fazer o carnaval, terminar o carnaval, e terminei campeão do carnaval de Niterói naquele ano. Menino, bate palma pra ele! Olha que começo grandioso, você que está nos assistindo, tá? Clica lá, www.radiotropicalwebbrasil.com.br. Você pode mandar sua pergunta por 21 97 159 1211. 21 97 159 1211. Olha que maravilha! Ele está estreando hoje, tá? Como uma das estrelas do samba carnavalesco. Mas então, aí continue contando essa história. Pois é, aí a mosquinha do carnaval mordeu, né? Beliscou a minha vida e eu continuei no carnaval, mas também sempre me dedicado aos estudos, que é muito importante registrar isso. Para quem trabalha com cultura, com arte, com carnaval, que a educação é fundamental. Você vê que a minha mãe, mesmo sendo praticante de uma religião de matriz africana, de umbanda, né, nunca me impediu de fazer nada. Muito pelo contrário, ela dizia sempre para mim: faça o que é melhor para você, o que tiver que ser para você ser feliz. Ou seja, ela te deu uma missão para que você escolhesse um caminho. Sim, sim. E bom, né? Claro. Eu escolhi a educação, me formei em professor de língua portuguesa, continuei trabalhando paralelamente no carnaval, até que eu fui desenvolvendo a Escola Acadêmica do Sossego, que virou depois a escola que está agora na Série Prata, né? E essa Acadêmica de Niterói, que trabalhei 3 anos com ela, era conhecida em Niterói como mestre dos chapéus. Quer dizer, eu olhava qualquer figurino, qualquer desenho e sabia fazer os chapéus. Eu dizia para todo mundo: não, faz assim que é melhor. Eu vou te fazer um protótipo e vai ficar bem. E assim foi seguindo, até que eu fui chegando ao Rio de Janeiro, passei pela Viradouro, Imperatriz. Não, mas você vai contar um pouquinho sobre isso. Me fale sobre a equipe que você montou de adereços, adereço e alegoria no samba da Leão de Nova Iguaçu. Muito interessante. Olha, tem uma história para contar. Espero que você tenha horário nesse programa. Tem horário.
Pois quando eu cheguei, depois de muitos anos, né, eu fui passando por várias escolas, cheguei na Leão de Nova Iguaçu em 1992. E eu, neste momento, eu não era carnavalesco, tá? Isso é importante saber que a função do carnavalesco é um crescendo. Você vai desenvolvendo, fazendo adereços, fazendo coisas, e você vai criando coisas, né? Não é aquela coisa de você fazer um curso e aí daqui a pouco você já sai carnavalesco. Hoje nós já temos uma graduação, né? Para você se tornar um profissional do carnaval. Hoje nós temos. Nós não tínhamos isso. Naquela época, lá atrás, você vinha galgando. Nós tínhamos a educação artística e o artesanato que nos proporcionava a aprender a transformar aquelas coisas em realidades que as pessoas jamais imaginariam que seria uma coisa tão bonita. Então eu cheguei em 1992 na Leão de Nova Iguaçu, o enredo era Janete Claire, o Leão na Selva de Ilusões, grupo especial. Nossa! Nossa! É uma história, né? E a Leão de Nova Iguaçu fez uma trajetória, no ano anterior ela fez o Carnaval Quem Te Viu, Quem Te Vê, em 91. Em 92 acendeu o grupo especial, fez um brilhante desfile, né, falando sobre a história de Janete Claire, com o apoio da grande mãe Plim Plim. Né? Mesmo a mãe Plim Plim não conseguiu fazer com que a escola permanecesse no grupo especial, porque você sabe que nós temos uma hierarquia no Carnaval, que algumas escolas ficam, outras não ficam. Mas um enredo belíssimo contando essa história. Eu entrei lá como um decorador que cuidava de todos os adereços. Então fizemos uma baiana que ela representava a novela Fogo sobre Terra. Um trabalho todo artesanal, que o chapéu representava um barranco com troncos em chama. Então tudo feito lá, Toy. Começando no arame, fita crepe, você colocando espuma, depois você colocando cola, depois você colocando glitter, para que aquilo parecesse que estava pegando fogo. Então você imagina 3.000, 3.500, 4.000 arvorezinhas no chapéu das baianas. Nossa Senhora! E elas rodando, e parecia que elas estavam realmente em chamas, né? Foi um marco, é um trabalho artesanal, e eu coordenei uma equipe de artesanato nessa época do barracão, e acabei assumindo o barracão da escola, assumindo toda a decoração de todas as alegorias até o dia do desfile oficial. Gente, quanto tempo demorava mais ou menos para fazer um chapéu desse, na época? É um trabalho de produção, né? Um trabalho de produção de fantasia, ele é setorizado, né? Por exemplo, o chapéu você começa com uma cruzeta, você forra a cruzeta, depois você bota o torso, depois você bota o acabamento do tronco e as árvorezinhas são feitas individualmente. Então é todo um processo que culmina com 4 a 5 meses de trabalho. Você acha que, assim, hoje, por exemplo, quanto tempo mais ou menos demorava para fazer um chapéu desse? Você tem mais ou menos uma noção? Hoje nós demoraríamos para fazer um chapéu, né? Porque uma mala de baiana tem hoje 80, 100, depende muito, né? Um chapéu, só o chapéu, não estou falando de saia, não estou falando de gola, nem de Não, só o chapéu. Só o chapéu. Você demoraria aí umas 3 horas para fazer. Naquela época era mais difícil. Muito mais difícil, não existia cola quente, não. Então a gente ficava um dia inteiro só fazendo árvore, 2 dias, 3 dias, nós ficamos, se eu não me engano, uns 15 dias só construindo as árvores para todos os chapéus. Gente, tá vendo como é que é? Não é mole não, hein? Eu sou carnavalesco, tá e coisa e tal. É muito bom falar, né? Quando o negócio o filho tá pronto, né? Aí todo mundo quer. Mas olha a dificuldade que era no passado e hoje como é que seria? 3 horas para poder fazer um chapéu. Naquela época era, sei lá, 3, 4, 5 dias, não é isso? Sim. Hoje nós fazemos um carnaval inteiro, de uma escola de samba inteira, em 3 meses. Mas naquela época isso não era possível. Porque não existia máquina de cola quente, só existia cola de sapato, só existia o arame, não existia estrutura de arame feito com solda, isso não existia. Era o papelão com arame montado com fita crepe, aramado um por um até você chegar numa gola de um esplendor. Gente, que maravilha! Eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua passagem na Beija-Flor e ter trabalhado com Maria Augusta, que, né, pelo amor de Deus, quem é do carnaval não conhecer, pelo amor de Deus, você não está no carnaval, está em qualquer coisa. É importante até, eu quero registrar aqui, Latoy, que segunda-feira, dia 10,
eu estou recebendo o prêmio Plumas e Paetês de melhor carnavalesco da série bronze em homenagem a Maria Augusta. Nossa, olha que honra! Pra gente ter uma ideia, assim, 24 a 25 carnavalescos dentro da série bronze do carnaval que passou, e eu fui escolhido como o melhor pelo trabalho, pela estética, pela criação, e o nome do prêmio é Maria Augusta. Isso é muito importante para mim, para minha carreira, porque em 92, quando eu estava na Beija-Flor, a Maria Augusta era carnavalesca, junto com o Adamir Braga, e eu era o chefe de decoração, de adereços de todas as alegorias. Então você quando olha uma alegoria, você pensa assim, nossa, ali tem folha, ali tem um capuchão, ali tem um aramado, ali tem um arabesco, né? Mas você não tem ideia de como aquilo ali é produzido. Então, nós da equipe de produção do Barracão, produzimos todos esses elementos para entregar para o decorador final montar dentro do carro alegórico. Essa era a minha função na Beija-Flor naquele ano, sob a batuta de Maria Augusta. Que é uma grande figura, uma grande... icônica, né? História do carnaval brasileiro. Com certeza. É um marco. E nesse ano nós tivemos diversos problemas para poder realizar o carnaval na Beija-Flor e tivemos uma situação bem curiosa, porque tinha alguns problemas nos carros e eu não cuidava diretamente dos carros, eu cuidava dos elementos que iriam decorar os carros. Porém, o carnaval estava chegando e as coisas estavam atrasadas, aquelas coisinhas que acontecem no carnaval que todo mundo já sabe que acontece. Pega fogo aqui, atrasa ali, alguém saiu demais, o dinheiro não chegou, mas tudo tem que ficar pronto. Não é? Há essa cobrança, né? Mesmo com esses percalços, essas pedras no sapato de vocês, o negócio tem que sair. Então, nós tínhamos um carro alegórico muito importante que chamava assim, João e o Pé de Feijão. Que o enredo ele falava sobre a criança, né? Uniduniteia, Beija-Flor, escolheu é você. Então esse enredo, ele mostrava o céu, né? E a terra. E o João subindo no Pé de Feijão até chegar lá e encontrar os gigantes. Eu lembro desse carro, muito interessante. Pois é, mas assim, o resultado da decoração daquele carro, da equipe que estava cuidando, não estava muito boa, né? Não estava no padrão de qualidade da Beija-Flor, que você sabe perfeitamente que é um padrão de muita exigência. Sim. Então, o senhor Anísio Abraão Davi chamou Maria Augusta e Adalmir Braga e perguntou assim, eu preciso de alguém que seja capaz de transformar essa alegoria num padrão de qualidade Beija-Flor. Adivinha quem eles chamaram? Você, Aguinaldo Correia. Chamou o síndico. Agora você imagina, Natália, esse peso de responsabilidade e assim o temor, né, de você ser chamado por uma pessoa icônica da área do jogo do bicho, como o Anísio Abraão Davi, que naquela época as pessoas temiam, hoje as pessoas respeitam, né? E que ele pede de você um resultado satisfatório. Satisfatório. Né? Agora, como descobrir esse resultado satisfatório, né? Ele confiou na qualidade do meu trabalho, que foi recomendado pelo Adalmir Braga, Paulo Tenente, por Maria Augusta. Diz assim, me disseram que você é a pessoa capaz de fazer e trazer o resultado que eu preciso para essas alegorias. Nossa! Então você me pede tudo o que você quiser, que você vai ter, e eu quero que seja aquilo que a gente precisa. E ele ficava lá de cima no barracão, que não existia a cidade do samba, antigamente ele ficava lá de cima olhando, e eu falei, preciso de uma equipe, preciso de material, né? Tempo não temos, mas precisamos de uma equipe então maior. Né? Então ele me deu a equipe, me deu estrutura, me deu material, e nós, como diz o ditado popular, caímos dentro. Vamos embora, vamos fazer. Se é para fazer, vamos fazer. E fizemos o carro se transformar numa realidade fantástica, foi um carro brilhante, elogiante. Eu lembro desse carro. A Beija-Flor voltou entre no desfile das campeãs, né? Então, eu esperava do seu Anísio ele me dizer depois, no final, assim, era isso que eu queria e eu tive isso do seu Anísio. O seu Anísio me chamou e falou assim, meus parabéns, você correspondeu à minha expectativa, você é um grande profissional do carnaval, era isso que eu queria. Gente, olha que maravilha. Eu falei em Beija-Flor, vamos com o samba da Beija-Flor desse ano. Aliás, desse ano. Deixa girar,
que a rua virou bebê. Oxe, que maravilha! Deixa girar, que a rua virou bebê. Lembrando você, 21 97 159 1211, Rádio Tropical Web Brasil, programa Estrelas do Samba, clica lá, www.radiotropicalwebbrasil.com.br, faça a sua pergunta para ele. Você que está ouvindo o programa agora, vamos de samba? Olá, eu sou a Carla Cis. A responsável empreendedora por esse espaço, que aparentemente está começando agora, mas eu já comecei essa profissão há algum tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, quando eu desisti da minha profissão de enfermagem, de gestora ambiental, e comecei a empreender na estética, fazendo atendimento em domicílios, e comecei com um espaço depois pequenininho, quando entrou a pandemia, logo depois um pouquinho maior, e hoje eu estou nesse espaço oferecendo vários outros serviços. Você chegando aqui vai encontrar New Design para fazer as suas unhas, pé e mão. Aqui também vai ter o serviço de depilação, alguns dias com a parceria com a Rosângela, outros dias vocês vão estar comigo também para essa depilação. E você vai estar comigo para fazer o seu tratamento corporal e facial. Então sejam bem-vindos ao Estúdio Estética Carla Cis. De volta com o programa Estrelas do Samba, gente, pela Rádio Tropical Web Brasil. Isso mesmo, lembrando a você, 21 97 159 1211. Você conectado no mundo e o mundo ligado em você. E abrir a nova modalidade, trazendo uma estrela do samba. Sabe quem? Ele, Aguinaldo Correia, que hoje é o primeiro carnavalesco. Acredito que o programa em si, vai estar trazendo outros carnavalescos para contar as suas histórias, que isso é muito importante, as facilidades, dificuldades, os percalços e os sucessos também. Me conta o seguinte, me conta sobre o seu trabalho com o Fábio Borges, na Acadêmico do Salgueiro. Fábio Borges, meu grande amigo, Fábio Borges, artista plástico, pintor, um grande profissional com quem eu aprendi muitas coisas. A gente sempre no carnaval aprende muito com os artistas plásticos, porque eles têm uma visão estética do carnaval bem diferente daquela que nós temos. E é um casamento de informações, porque a coisa que ele tira da tela para colocar no tridimensional, somos nós que ajudamos a resolver. Então, nesse ano que eu estava na discussão com o Fábio Borges, ele fez um enredo sobre a imigração italiana no Brasil, né? E que falava da importância da influência da cultura italiana na colonização do Brasil, na construção da história no Brasil, e como isso era contado, né? Então, a massa italiana, a língua italiana, os costumes italianos, as danças, as tradições, e o Salgueiro veio com um coração de imigrante imenso no abre-alas. E foi muito importante porque eu cuidei de coordenar a decoração de alegoria e de fantasias desse carnaval, e a escola ficou também entre as campeãs. Vocês tiveram que viajar para a Itália, porque hoje eu acredito que seja muito mais fácil. Hoje você entra no YouTube, você entra na internet, você colhe um monte de coisa. Naquela época não tinha isso, como é que foi? Não tinha internet, mas assim, eu propriamente não fui à Itália.
Mas o Fábio Borges, ele tinha muita fluência de ir para a Europa, de pesquisar na França, ele já expôs no Louvre, né? Então ele tinha um conhecimento e tinha proximidade de estar... E eu era muito novo, né? O Fábio já tinha uma história com a Europa. Então ele foi lá pesquisar a influência do povo italiano e assim trouxe para cá, para o Brasil, a influência do povo italiano do pós-guerra, né? Porque nós, depois do pós-guerra de 45, os italianos procuraram terras férteis, terras produtivas e onde tivesse dinheiro e lugar para morar, porque a Europa foi destruída pela guerra. Então essa colonização italiana vindo para cá para plantar o café, como nós temos hoje na Terra Nostra. Isso, Terra Nostra. Você está falando isso? Eu estou me lembrando sobre essa novela. Esse link, né, que a gente trouxe, a gente mostrou isso na história, de como é que o povo italiano contribuiu para construir o Brasil. Né? Quer dizer, nós tivemos índios, tivemos africanos e também a colonização europeia, franceses, italianos, espanhóis, e este enredo especificamente falou dos italianos. Ele esteve sim na Itália fazendo pesquisas para trazer essas informações, que nessa época nós não tínhamos a internet, que é essa grande ferramenta para a gente pesquisar. Isso. Hoje só não sabe quem não quer saber. Né? Sim, isso. Exatamente. O conhecimento está ao alcance. Na época você tinha só os livros, no qual você tinha uma coisa meio en passant da história. Enciclopédia. Gente, tu voltou agora em 1900. Estamos em 2025, 2026. Na época se chamava Enciclopédia Moderna. Agora será que não é tão moderna assim? Hoje a Enciclopédia Moderna está na internet, você Wikipédia. E tudo muito mais rápido, né? Sim, rápido, não está de dedos. Você pesquisa, prepara um enredo, mas na verdade é o seguinte, se você quer fazer uma pesquisa bem aprofundada, mais a fundo, você tem que recorrer aos livros e aos historiadores. Por isso, hoje nós temos a figura dos enredistas, que são novidades no carnaval. Aí, interessante. Antigamente nós não tínhamos enredistas, nós tínhamos carnavalescos que eram responsáveis por todas as pesquisas, por todos os fundamentos da história que o carnaval iria contar. Eles faziam todas as pesquisas através das enciclopédias, dos livros didáticos, né? E das visitas em loco, né? Das pesquisas em loco. Os enredistas hoje têm essas ferramentas também através dos livros, além da página da internet, e também fazem as pesquisas nas localidades, né? As pesquisas locais para você extrair tudo que é de mais importante. Que o fato importante é aquele que não está escrito, mas que todo mundo precisa conhecer. Me fala um pouquinho sobre o projeto Brasil Artesão. Foi um projeto muito importante desenvolvido pelo SENAC. Eu participei desse projeto, né? Fui selecionado pelas oficinas, fui selecionado como uma pessoa qualquer. Como você, se quisesse se inscrever, como a nossa colega aqui do estúdio quisesse se inscrever, se inscreve que vamos selecionar alguém. Então eu conheci uma senhora chamada Maria Sônia Madureira de Pinho, que ela era, hoje chama CEO, né? Ela era coordenadora do projeto Brasil Artesão. Esse projeto do SENAC tinha como objetivo levar o artesanato para todas as localidades mais importantes e dar a ele uma identidade profissional e local. Então, o que significava isso? Nós temos no Brasil diversos artesãos de diversas estéticas, de diversas artes, de muita qualidade. Porém, esse artesanato se perde com o tempo porque ele não tem uma identidade local. Esse projeto ensinava justamente a fazer isso. O seu projeto é de onde? O que ele representa? Né? Ele é memorabilia, é um termo chamado de memória, né? Memória do estudo de uma sociedade. Ele representa o que na sua região? Eu faço tricô, mas eu faço tricô o quê? Por quê? Eu faço ponto de cruz, por quê? Como? Né? Eu faço cartonagem, por quê? Como? Qual é a identidade? Isso identifica a sua região? Então, esse projeto Brasil Artesão foi buscar identidade nos municípios, nos estados, no Rio de todo o Brasil. Né? Então, tipo, Macacu produz o quê? Qual é o carro-chefe de Macacu? O que representa a cidade? O que representa Belfort Roxo? É uma flor, é um Belfort Roxo. Então, isto não estava no artesanato.
Então ele existia, mas não representava aquela cidade, né? Então nós fomos buscar a identidade artesanal de cada localidade para colocar no artesanato, para que ele tivesse uma memorabilia, que a pessoa que foi lá, assim, eu fui em Paraty e trouxe isso, porque isto aqui representa Paraty. Itaboraí tem laranjas. O que representa Itaboraí? São os laranjais. Interessante, gente. Olha como é que, sabe, interessante a gente conversar com quem realmente entende isso aí, carnavalesco. Sim. E nesse projeto Brasil Artesão, eu trabalhei com diversas cidades, diversos municípios do Rio de Janeiro. Foi um trabalho intenso e um projeto de muita honraria, que além de fazer essa questão da identidade profissional para o artesão, para o artesanato e para o artesão, ele também ensinava o artesão a se organizar como cooperativa, para que ele, além de produzir com identidade, pudesse comercializar e ter lucro do trabalho dele. Tá, filho. Tem alguma pergunta? 9759-1211. A pergunta que eu quero saber, que todos querem saber, sobre a sua passagem pelo Canarim das Laranjeiras. Canarim das Laranjeiras, 76 a 77 anos de história, se não me engano. Que é um bloco muito antigo, que é da época do Bafo da Onça, do Cacique. Isso. Era um bloco de embalo. Boêmio de Irajá, se eu não me engano, também. Isso, Boêmio de Irajá, Boêmio de Inhaúma, mas assim, os grandes eram o Bafo da Onça, Cacique de Ramos e o Canarim das Laranjeiras. E o Canarim das Laranjeiras é conhecido pelos tamanquinhos. Eles usavam os tamanquinhos de madeira e quando eles destilavam... Que tamanquinho português? Sim. Que faziam tipo aquelas maracas que eles... Hoje a gente usa isso muito na catira, na dança da catira, que faz aquela marcação que também lembra o sapateado da dança clássica. Isso. Tá? Mas ele era utilizado no bloco e por isso ele era conhecido o bloco dos canarins, que são os tamanquinhos. Né? As crianças vestidas com aqueles tamanquinhos que faziam barulhos. Tá? E eu passei por, acho que uns 12 anos pelo Canarim das Laranjeiras, como escola de samba, como bloco. Agora ele está como bloco e eu também fiz carnavais como bloco. Isso é importante saber, o carnavalesco não é o carnavalesco da escola de samba, é do rancho, é da quadrilha, é do bloco de enredo, é do bloco de embalo, do bloco de empolgação, dos arrastões, do bate-bola. Então o carnavalesco tem toda uma trajetória. Ele tem um leque de coisas que ele pode interferir, que ele pode contar e que ele pode trazer a história da cultura brasileira e do folclore brasileiro para que todos conheçam. E assim, no Carnaval das Laranjeiras eu fiz muitos carnavais, desde de quando escola de samba até chegar ao bloco, alguns carnavais muito bonitos, como foram os 65 anos dos Canarinhos das Laranjeiras. Ele deve estar com quantos anos agora, o Canarim? Porque eu lembro que eu era criança, eu ouvia dizer Canarim das Laranjeiras, tem coisa e tal. Você lembra quando era criança, era do Rio, você, né? Não, eu sou de Barra do Piraí, estado do Rio. Barra do Piraí. Eu era do interior do Rio, São Gonçalo, né? Então não estava acostumado com o Canarim das Laranjeiras aqui no Rio. Quando eu vim morar no Rio é que eu conheci o Canarim das Laranjeiras e fui convidado a participar. E hoje ele deve estar com 77 anos, mais ou menos. Mas também deve ser da idade do Boêmio de Irajá, que é mais ou menos isso. E o Bafo da Onça. Bafo da Onça. Eu acho que o Bafo da Onça é mais velho ainda. Sim, e o Bafo da Onça até desfilou no ano retrasado no mesmo grupo como bloco de enredo, aqui na Avenida Chile, junto com o Canarim da Laranjeira. Eu acho que era uma coisa que merecia ser registrada. Sim. Um encontro de blocos tão tradicionais, tão antigos, que deram origem à fundação das escolas de samba do Rio de Janeiro. Será que tem isso lá no YouTube? Eu depois vou dar uma pesquisada. Tem no Wikipédia. No Wikipédia. Fala pra mim sobre a nova geração da Estácio de Sá. A nova geração da Estácio de Sá. Eu fui convidado para fazer um carnaval lá porque eu tenho uma ala comercial no Estácio de Sá. Eu tenho uma história com a Estácio de Sá muito importante, porque eu conhecia muitas pessoas da diretoria da Estácio de Sá e começava a desfilar da Estácio de Sá, e quando ela foi campeã em 92 eu estava lá, no Carnaval dos 100 anos do Flamengo eu estava lá, e com essa ala comercial eu estou até hoje na Estácio de Sá. Mas aí o presidente da nova geração me convidou para fazer um carnaval e que ele queria desenvolver um enredo sobre o circo. Mas é um carnaval que você sabe, a escola Mirim ela não tem competição, ela só se apresenta.
Sim, sim. Né? Mas é uma escola de samba do nível da série bronze. São 600 componentes, são 3 alegorias. Nossa. Né? Bateria, baiana, mestre-sala, porta-bandeira. E que são escolas de samba que lançam os passistas, as musas, rainhas, reis, tudo para as escolas grandes. Elas criam os profissionais das escolas de samba do futuro. Né? Você vê que hoje nós temos escola de samba mirim para a Imperatriz, né? Sim. Nós temos escola de samba mirim para a Beija-Flor, que são escolas que não tinham. Nós já tínhamos Mangueira da Manhã, já tínhamos Grande Rio, nós tínhamos a nova geração do Estácio de Sá, nós temos a Miúda da Cabuçu, que é muito antiga, nós temos os Infantes do Lins, que é a Lins Imperial, que é uma escola infantil, que gera profissionais para a escola-mãe, inclusive mestre-salas e porta-bandeiras de lá, da Escola Mirim, são nossos terceiro casal, porque eles vêm da Escola Mirim, passam para o terceiro casal, para ter a avaliação, para depois eles passarem para segundo e terceiro. E a nossa rainha de bateria, que vai ser corada amanhã, veio da Infante do Lins. Aliás, inclusive, ela estaria aqui hoje, mas não foi possível, devido a estar se preparando para amanhã, um grande dia. Eu conversei mais ou menos com ela, se eu não me engano, no lançamento do enredo. E ela me contou mais ou menos, eu fiquei assim, caramba, que legal. Nascida na Cachoeirinha. Olha, que é a Cachoeirinha que é lá em cima do morro do Lins Imperial, do Complexo do Lins. Vamos falar então sobre a sua entrada na Lins Imperial. Você vê, toda a história se constrói, não é? Sim. Assim como eu falo que eu tenho uma história com a Estácio de Sá, como eu tenho história com o Leão de Nova Iguaçu, como eu tenho história na Beija-Flor, como eu tenho história no Salgueiro, a Lins Imperial também eu estive sempre, como se diz, pelas beiradas. Eu tinha um ateliê, sou grande amigo do presidente Flávio Melo, né, que produzia fantasias para diversas escolas de samba do Brasil inteiro. E, por consequência, meu ateliê era pertinho ali da Portela e da Lins Imperial. Então, fazia alegorias e fantasias para a Portela, fazia fantasias para a Lins Imperial. E fui também desenvolvendo um trabalho organizacional. Você vê, Lopai, que isso é muito importante falar. O carnavalesco não é só um artista que desenha e que cria. Também tem que ter organização e formação. Então, essa parte de escrever um bom enredo, fazer uma boa prestação de contas, fazer levantamento de custo, levantamento de material, esses assuntos me levaram à Lins Imperial, porque eu participo hoje efetivamente de toda a organização da Lins Imperial. Não só da criação, mas do desenvolvimento financeiro, planejamento, desembolso e prestação de contas, de tudo. Então, através desse trabalho do meu ateliê, conheci os presidentes, os diretores do Seu Capela, um presidente que já está com 90 anos, já está se aposentado, o seu João Banana, que já faleceu, também outro presidente, o Euclides também foi outro presidente, e o Flávio, que era da Escola Mirim, que acabou se tornando também presidente, que é meu amigo, que hoje eu estou lá. Ele foi da Escola Mirim? Sim, foi da Escola Mirim, foi passista, foi destaque da Lins Imperial e se tornou presidente. Gente, olha o quão importante é a questão das escolas Mirim. A gente está nos quase momentos finais. Como é que está o Carnaval 2026? O Carnaval 2026 nós viemos aí com um grande desafio. Nós temos 29 escolas, bandeiras fortes, pesadas, São Clemente, Santa Cruz, Cubango, Vizinha Faladeira, né? Escolas de grande peso e grande história que já tiveram no grupo especial, assim como a Lins Imperial. Qual é o nosso diferencial? Eu digo sempre ao presidente isso. Você sabe que eu gosto de contar vantagem, você já percebeu, né? Não é contar vantagem, é contar o que você contar a tua história. Quando eu fui convidado pelo Flávio Melo, eu falei para ele o seguinte: eu vou te emprestar a minha boa sorte. Gostei. Por quê? Eu sou budista há mais de 20 anos e eu tenho realmente uma boa sorte. Então, onde eu costumo trabalhar e colocar a mão, eu trago a boa sorte. E quando ele me chamou, Aguinaldo, vamos fazer um trabalho juntos agora sobre a sua identidade. Eu falei, vou te emprestar minha boa sorte. Então eu cuidei de cada detalhe do Carnaval de 2025, de cada coisa, de cada orçamento, de cada coisa, e nós tivemos aquele resultado fantástico que todo mundo aclamou, inclusive o presidente de outras escolas aclamaram como campeão do Carnaval. E este ano, falando das águas cristalinas de Cachoeiras de Macacu,
nós vamos viajar pela história e a influência da água nas nossas vidas e na hereditariedade e na preservação do meio ambiente e a sustentabilidade. O enredo totalmente atual, tem aí a COP30. Exatamente, ouvindo a nossa ministra falando sobre isso, o presidente também falando sobre esse assunto, e os grandes líderes mundiais reunidos justamente nesse objetivo: preservar a sustentabilidade, o ecossistema e a natureza. O enredo da Lise Imperial é um manifesto, é um grito de alerta para mostrar que nós nascemos, vivemos e precisamos da água e da natureza. Então nós temos essa proposta e eu acredito que isso vai nos trazer uma boa sorte, que as águas fluem, as águas transformam, as águas modificam, né? Sim. E quando elas vêm, que elas trazem algumas tragédias, algumas coisas, é para mostrar para você que você está maltratando a natureza. E precisa se preservar. Se reciclar e se preservar. Sim. Esse é o nosso grande enredo nas águas cristalinas do rio Macacu. As margens do rio Macacu, uma história se construiu, os povos ribeirinhos, a religiosidade, o sincretismo religioso, as procissões, as civilizações, a influência dos povos africanos, dos índios e a preservação do meio ambiente, que é feito com sustentabilidade dentro daquela região de Cachoeiras do Macacu que a gente vai exaltar. Meu querido, que bom ter passado uma hora mais ou menos contigo, tá certo? Obrigado pela sua companhia e, aliás, fala de amanhã. Amanhã, bom serviço, amanhã a coroação da nossa rainha André Gonçalves, nossa rainha de bateria, que é cria da comunidade, foi passista, nasceu na Cachoeirinha, foi passista, foi da Escola Mirim, se tornou musa, madrinha da bateria e agora é a rainha. Amanhã vai ser a grande celebração de uma trajetória de conquistas, de comunidade que respeita e preserva a sua própria identidade e suas próprias pessoas. Isso é muito bom, gente, muito bom. Lembrando vocês que amanhã também o Boêmio de Irajá vai estar fazendo a sua final de samba na sua quadra. E o Gigante dos Mares também final de samba. Gente, obrigado, meu querido. Obrigado a você. Tem alguma mensagem? Dá uma olhadinha no WhatsApp. Aliás, a Lu, minha produtora maravilhosa, Érico, nosso presidente, show de bola, tá certo? Estava curtindo a programação, mandou recado. Deixa eu ver se tem mais alguém. Não? Então não tem problema. Amanhã aquele sambão da melhor... Eu tô pegado, porque é cheio de evento, mas... Você vai estar lá. Nem que for meia hora para ficar lá, tá bom? Espero vocês na Lise Imperial amanhã, Rua Lise Vasconcelos, 623, 14 horas, feijoada, show da nossa comunidade e a bateria com a coroação da nossa rainha. Obrigado, meu querido. Vamos com o samba da Mangueira e tem arquibancada. Tem arquibancada? Carioca. Carioca! Os meninos já estão aqui, ó. Beijão pra vocês e até a semana que vem, se Deus quiser. Muito obrigado, Latório.